Vamos tratar agora da narração. Consoante nós vimos, narrar é contar uma história, narrar é relatar um fato. Então vamos ver aqui. A narração pode ser tanto objetiva quanto subjetiva, a exemplo da descrição. Consoante nós vimos, a narração objetiva também é uma narração técnica e a narração subjetiva é uma narração literária. Quando você escreve, por exemplo, um romance, você naturalmente vai fazer uma narrativa subjetiva. Quando você escreve um texto jornalístico ou uma redação oficial, você vai usar mais a narrativa técnica. Para você fazer essa narração, é importante saber que precisa dos chamados elementos da narrativa. Vamos, no entanto, antes de falar dos elementos da narrativa, vamos mostrar para vocês um exemplo de narração objetiva, narração técnica, de uma narração subjetiva, uma narração literária. Observem primeiramente aqui na página 67 do material que vocês têm aí. Não se esqueçam de que nós estamos usando o livro Manipulação de Textos, que vocês têm aí em PDF, para acompanhar as aulas. Vamos na página 67, 67, vamos falar aí da narração objetiva. A objetiva é aquela em que o narrador se limita a relatar os fatos sem deixar que os seus sentimentos, suas emoções transpareçam no decorrer da história. Ou seja, o narrador simplesmente narra o fato, conta o fato, sem envolver-se emocionalmente com a história, com a notícia. É o tipo de narração que, por ter cunho impessoal, costuma aparecer mais frequentemente, mais a miúde, na redação jornalística. Por exemplo, neste texto extraído do portal Globo.com. Jovem morre ao cair do trio elétrico. Observe, uma jovem de 21 anos morreu na tarde deste domingo, dia 20, ao cair do trio elétrico de um bloco de rua em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a assessoria do bloco Ensaio Geral, o trio elétrico passava pela Avenida Atlântica, na altura do Hotel Copacabana Palace, por volta das 15h20, quando a foliã se desequilibrou e caiu do alto do trio, batendo com a cabeça no chão. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a jovem teria se assustado com a proximidade dos fios de alta tensão e tentou desviar, mas perdeu o equilíbrio e caiu do trio elétrico de uma altura de aproximadamente 4 metros. Observe que neste texto o autor narra o fato sem envolver-se emocionalmente com a notícia, por se tratar de uma narração objetiva. É um texto jornalístico. Então, a finalidade da narração objetiva é simplesmente relatar o fato, sem envolvimento emocional. Veja que ele relata tudo o que ocorreu, mas sem se envolver, sem fazer com que o leitor se emocione com a narrativa. Ou seja, é uma narração objetiva, uma narração técnica e não uma narração literária. Da mesma forma, quando você vai fazer um relatório, como o próprio nome já sugere, é uma narrativa, uma narração, é um relato de fatos. Então, num relatório técnico, num relatório científico, num relatório no seu trabalho, você vai usar a técnica de narração objetiva, por ser uma narrativa extremamente técnica mesmo. Agora, a narração subjetiva, por sua vez, é aquela em que há o envolvimento do narrador com os fatos. Isso acontece principalmente nos textos literários, na narrativa literária, porque é uma narração subjetiva. Vejam aí na página 68 a narração subjetiva. Narração subjetiva, por sua vez, é aquela em que os fatos são narrados levando-se em conta as emoções, os sentimentos do narrador. Em lugar de narrar a história de modo frio e impessoal, como acontece na narração objetiva, o narrador ressalta os efeitos psicológicos que os acontecimentos desencadeiam nos personagens. Em geral, é o tipo de narração que ocorre em textos literários. Vamos ver um exemplo aqui, Quincas Borba, de Machado de Assis. O último capítulo do romance Quincas Borba, de Machado de Assis, em que ele narra a morte de Quincas Borba, o cachorro. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois.
Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se o seu defunto homônimo, é que dá título ao livro. E por que antes um que outro? Questão prende questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas, se só tens riso, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Vejam que nesse texto o autor não se limita a narrar o fato objetivamente, ao contrário, ele procura narrar envolvendo o leitor emocionalmente com o fato. Então ele faz uma narração subjetiva. Essa é a finalidade da narração literária, é envolver emocionalmente o leitor com a história. Você lê a história, vê a morte do cão narrada nesse capítulo especial e você se emociona, você se envolve emocionalmente com esse fato. Essa é a finalidade da narração subjetiva. Não importa se a narração é objetiva ou se é subjetiva, toda narrativa se apoia nos chamados elementos da narrativa. Quais são esses elementos da narrativa? O fato. O que é o fato? É o enredo da história, é aquilo sobre o qual você vai escrever, é o fato em si. Para você identificar ou caracterizar o fato, a primeira pergunta a fazer é o quê? O que eu vou narrar? Por exemplo, você vai escrever uma história. Você prepara, antes de escrever, você prepara esses elementos. Então, a primeira pergunta que você vai fazer, o que eu vou narrar? Qual história que eu vou contar? Precisa de personagens também. Os personagens são os elementos que dão ação ao enredo. São os personagens que movimentam a história. Para a identificação dos personagens, você vai caracterizar com esta pergunta: quem? Quem que vai fazer parte da minha história? Quais são os personagens que vão interagir na história? Esses personagens, será que precisam ser descritos ou apenas são mencionados? E aqui que entra uma coisa importante. Consoante nós já vimos, a descrição é um tipo de composição em que você procura fazer uma fotografia. Basicamente, 2 elementos aqui precisam ser descritos numa narrativa, que são os personagens e também o lugar, o cenário da narrativa. Então, geralmente a narrativa contém passagens descritivas, sobretudo no que se refere aos personagens e ao lugar. Às vezes não basta citar os personagens, você precisa descrevê-los, você precisa apresentá-los ao leitor de uma forma pormenorizada. Às vezes não basta citar o lugar da narrativa, o cenário da narrativa. É mister também que você procure, além de citar, que você descreva esses ambientes, essas paisagens onde a narrativa se passa. Esses 2 elementos geralmente vêm apoiados em aspectos descritivos. E, além de fato e personagens, algumas circunstâncias, como tempo, lugar, modo, causa, consequência, são os elementos que apoiam a narrativa. Para tempo, você pergunta quando? Quando que este fato se passa? Existem histórias que acontecem, que começam no passado e se prolongam até o presente. Às vezes a história só se passa no momento da fala, no presente. Então você precisa caracterizar quando que aconteceu essa história. Essa história é fixa lá no passado ou ela se prolonga, vem para o presente? É uma história do presente? Lugar. Para lugar você procura estabelecer, formular esta pergunta: onde? Onde que se passa essa trama? Onde que se passa essa história? Será que eu preciso descrever esse cenário? Né? É o cenário da narrativa. Para a causa, você formula a pergunta por quê? Por que que este fato ocorre? Para a consequência, e daí? Né? Quais são as implicações desse fato? Né? E daí? Às vezes também você precisa caracterizar o modo. Né? Para o modo, você pergunta como? Como que esse fato se passa? Né? Quais são as particularidades deste fato? E também, então veja, circunstâncias são elementos de apoio para a narrativa. Circunstâncias como tempo, que é o momento em que a história se passa, o lugar, o cenário da narrativa, o modo, como que esse fato acontece, a causa. Nem todos os fatos têm uma causa, mas em geral
há uma causa, né? Por que esse fato acontece? E se há uma causa, há uma consequência, né? E daí, quais são as implicações desse fato? Outras circunstâncias, como finalidade, para que esse fato acontece? Então, são os elementos que funcionam como elementos da narrativa circunstanciais, elementos circunstanciais da narrativa. E o tipo de narrador? Você vai ser um narrador apenas observador, quando o foco narrativo está em terceira pessoa, o narrador observador tem o foco narrativo em terceira pessoa. Ou você vai ser narrador personagem, cujo foco narrativo está em primeira pessoa. É importante que você observe isso. Que tipo de narrador eu vou ser? Eu vou ser um narrador que simplesmente observa o fato sem fazer parte da história, ou eu farei parte da história? Eu farei parte da história apenas como um elemento acessório, como um elemento circunstancial, ou como um elemento principal, como protagonista? Eu serei coadjuvante ou serei protagonista da história? Então tudo isso é importante que você observe. Narrador observador, cujo foco narrativo está em terceira pessoa. Narrador personagem, aquele em que o foco narrativo se encontra em primeira pessoa. Tipo de discurso. Que discurso que eu vou usar? Discurso direto, discurso indireto, ou modernamente o discurso indireto livre? E é importante neste ponto que nós estabeleçamos a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é aquele em que o próprio personagem fala, aparece a fala do personagem da maneira como ele profere. Aí o discurso é direto. O discurso indireto é quando o narrador toma para si a fala do personagem, ou seja, o narrador é que reproduz a fala do personagem. Vamos dar um exemplo bem simples. Se eu pergunto a alguém, por exemplo, meu neto me pergunta: vô, por que você vai sair hoje? Veja que eu apresentei ao leitor a fala do personagem, do meu neto. Vô, por que você vai sair hoje? Aí nós temos o discurso direto. Agora, eu, narrador, estou contando que meu neto me fez uma pergunta. Eu digo assim: meu neto ontem me perguntou por que eu vou sair hoje. Veja que nesse caso, eu próprio, narrador, reproduzo a fala do personagem. Então, nesse caso, eu uso o discurso indireto. E, modernamente, há um terceiro método de citar o discurso de outrem, que é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma mistura de discurso direto e indireto. Ou seja, sem dar diretamente a fala ao personagem, o narrador entremeia parte da sua fala com fala do personagem. Então faz essa mistura. É um processo mais moderno de citar o discurso alheio, chamado de discurso indireto livre. Direto, quando aparece a fala do personagem da maneira como ele disse. O indireto, quando o próprio narrador reproduz com suas palavras a fala do personagem. Indireto livre é uma mistura dos dois tipos anteriores. Tipos de discurso, então, direto, indireto e até mesmo indireto livre. Níveis de linguagem. Se você vai fazer uma narrativa por exemplo, num relatório, naturalmente você precisa usar a linguagem formal. Um documento oficial prima pelo padrão formal da língua. Se você está fazendo a narrativa de um fato literário, de um texto literário, por exemplo, há personagens que têm a sua própria maneira de falar, que têm o seu próprio linguajar. Por exemplo, um personagem sertanejo, um personagem do campo. Naturalmente, um personagem do campo não usa o mesmo processo de fala, né, o mesmo nível de fala de uma pessoa que esteja, de um professor, por exemplo, de uma pessoa que esteja em uma situação formal. Então, naturalmente, você precisa definir que tipo de nível de linguagem vai predominar no seu texto. Nós vamos ver, então, que esses elementos, chamados elementos da narrativa, estão presentes aqui no livro, na página 69. Vamos ver aí o enredo, ou a trama, que corresponde à história, os personagens que dão ação ao enredo. Repito, para o enredo você formula a pergunta o quê? Para os personagens você pergunta quem? Tempo. Tempo é o lapso de tempo em que ocorre a ação. Para identificar o tempo, você formula a pergunta quando. O espaço é o cenário da narrativa, onde a causa é o elemento motivador do fato, por quê? O modo como o fato se desenrola, como, consequência, as implicações do fato, e daí
E o foco narrativo. Se o foco narrativo é em primeira pessoa, o narrador é personagem. Se o foco narrativo está em terceira pessoa, o narrador é observador. É importante que você saiba que, por mais simples que seja a história, ela tem esses elementos. Se não todos, a maioria deles. E é importante que você defina isso antes de começar a fazer a sua história, a escrever a sua história. Sempre que você ler um texto, você tem condições de identificar esses elementos. Sempre que você for fazer um texto narrativo, escrever um texto narrativo, na fase de preparação, procure responder a essas perguntas. O quê? Qual o fato que eu vou narrar? Quem? Quem vai fazer parte dessa minha história? Quais são os personagens envolvidos na história? Eu preciso descrever esses personagens ou basta citá-los? Tempo, quando que esse fato se desenrola? Qual o momento em que acontecem esses fatos? O lugar, onde? Qual o cenário da minha narrativa? Modo, como que os fatos se desenrolam? Por que esse fato aconteceu? Nem todos os fatos têm uma causa. Quais são as consequências? Quais são as implicações? E daí, né, para identificar as consequências? Que tipo de narrador eu vou ser? Eu vou fazer parte da história em primeira pessoa ou simplesmente vou relatar o fato como aconteceu sem participar da história? Narrativa em terceira pessoa. Qual o tipo de discurso que vai predominar no meu texto? Discurso direto, discurso indireto ou indireto livre? Qual o nível de linguagem que eu vou usar no meu texto? Então, tudo isso você prepara na fase de preparação do texto quando você vai redigir uma história, vai escrever uma história. Essa história pode ser simples, pode ser um conto, pode ser uma mensagem que você passa para alguém por WhatsApp. Todos os dias nós fazemos isso. Todos os dias você, quando chega à sua casa, você conta como foram as suas atividades no trabalho, você fala para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, seu esposo, né? Como se passou o seu dia no escritório ou no seu ambiente de estudo. Então você conta histórias todos os dias. Você descreve também, você conta, relata, né, histórias, mas precisa às vezes falar de personagens, da sua amiga do trabalho, do seu chefe, né? Você descreve, você conta cenários, né, onde você passou, quais são as atividades de que você participou durante o dia, né? Onde que esses fatos aconteceram. Então tudo isso você faz no dia a dia. Agora é preciso fazer mais do que isso. É preciso fazer isso no papel, é preciso ter o hábito de escrever. Para isso, é importante que você se valha desses elementos.